para apresentar, Senhor, a vida do teu servo, Senhor, nos dias de hoje. Querido Espírito Santo, pedimos, Senhor, que o Senhor, teu Pai, venha guardar o teu filho, guardar tudo que representa no mundo físico e no mundo espiritual. Guarda, Senhor, a casa, guarda a família, Senhor Jesus. Blinda ele, Senhor, de todo mal, Senhor Jesus. Pai, usa, Senhor, o teu filho conforme a tua vontade, conforme o teu querer, querido Espírito Santo. Pai, eu creio que o Senhor já ministrou o coração do teu servo, Senhor, o alimento para as nossas vidas nos dias de hoje. Derrama, Senhor, cada vez mais da tua presença, da tua glória, da tua Shekinah, Senhor Jesus, sobre este altar, Pai. Manifesta, Senhor, com o teu poder. Pai, visita cada coração nesta noite. Tira toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Acampa anjos de guerra, Senhor, sobre as portas desta igreja, nas esquinas, meu Pai. Coloca anjos de guerra no teu altar, nos corredores, Senhor, para repreender, meu Pai, todo espírito roubador da palavra. Pai, repreender todo espírito de sonolência, de cansaço, de desatenção, Senhor Jesus. Pai, fala conosco, conforme a tua palavra, conforme o teu querer, Senhor. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, Senhor, ouvir do teu altar, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, com o teu poder, Pai. Muito obrigado, é o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e eterno Salvador Kamashi Yeshua, o Cristo, o Filho do Eterno. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu sempre falo uma palavra desde que o Senhor me converteu e me separou ao obreiro. Separou eu e minha esposa ao obreiro no primeiro ministério que nós fomos libertos do mundo, onde também o nosso bispo congregava. E eu digo assim, eu sempre digo, se eu tiver que pregar para uma pessoa, eu vou pregar. Se eu tiver que pregar para duas, eu vou pregar. Se eu tiver que pregar também para as paredes, eu vou pregar. Se eu tiver que pregar também para multidões ou para milhões de pessoas, também eu vou pregar. Porque quando Deus escolhe alguém, chama alguém cumprido com o ministério da palavra, nós só temos que dizer isso, vem aqui, Senhor. As dificuldades, elas existem, mas porém o Senhor faz nos superar todas. Amém? E eu creio que o bispo é do mesmo jeito. Porque o homem de Deus, né, tem palavra de Deus, é um ministério abençoado, o ministério dele, e eu creio que Deus, ele é fiel. E assim a obra, irmãos, assim a obra, né? Aí eu digo, se o Senhor usou uma jumenta para repreender o profeta, não dirá amaldiçoar o povo dele, não é? Dirá aqueles que são imagem e semelhança do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Aleluia, Jesus. João, capítulo 15. Enquanto os irmãos vão procurando, João, capítulo 15, eu gosto muito de mencionar o título, né? E continuação das últimas instruções aos discípulos, não é? E quando o Senhor deu essas lutas, eu vou deixar o relógio do celular aqui do lado, porque isso daqui está um pouco atrasado, para eu poder ter uma noção, mais ou menos. Amém? Continuação das últimas instruções aos discípulos, né? O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ali dando as últimas instruções do que haveria de acontecer depois da sua partida. Né? Carnalmente falando, mas espiritualmente Ele está no meio de nós, sustentando a igreja. Todos acharam? Amém. E assim está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela a palavra que vos tenho falado. Aleluia. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas.
quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com a vara estará, e os colherem e lançaram no fogo ardente. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Segura um pouco aí. Apenas no ouvido dela. O Senhor Jesus, Ele está dando as recomendações, conforme está aqui, finais aos discípulos. Ali, Ele está preparando os discípulos, porque naquele momento está chegando a hora, porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, quando andava com os discípulos durante os seus 3 anos e meio de ministério, muitas coisas Ele deixava em oculto para a multidão. Algumas coisas Ele falava em parábola, em particular. Os discípulos indagavam a Ele, perguntando o que significava, e no particular o Senhor vinha e explicava para eles o significado das parábolas. E nesse momento Ele está dando as recomendações finais acerca de tudo o que iria acontecer com Ele, de tudo que o Senhor Ele iria passar na cruz, todo o sofrimento que Ele iria passar na cruz. Ele já estava ali preparando os discípulos. Nós que Ele fala acerca, quem que é essa vara que só pode dar fruto nele, que é a verdadeira videira, a videira verdadeira. Aleluia. As varas eram os discípulos. As varas, desde aquela época até o dia de hoje, somos nós. É eu, é você, igreja. Somos nós essas varas, que fora de Cristo nós não damos fruto. Fora de Cristo, tudo que fizermos é em vão. Mas dentro da verdadeira videira, que é Cristo, nós, sendo essa vara, nós daremos frutos. E esses frutos são as almas, pessoas transformadas na graça, no amor e na misericórdia dele, de Jesus Cristo, do Todo-Poderoso. Esses frutos são pessoas transformadas pela pregação do Evangelho. Esses frutos são pessoas santificadas pela pregação do Evangelho, no qual essas varas sou eu e você, somos nós, os ministros de Deus. Porque fora dele nós estávamos sem frutos nenhum. Aparentemente nós achávamos que nós estávamos dando fruto, pois o verdadeiro fruto é uma alma transformada na presença do Eterno pela pregação do Evangelho. Então o Senhor Jesus Cristo estava dando esse entendimento aos discípulos, que naquele momento os próprios discípulos estavam sendo transformados enquanto andava com o Mestre. Porque os próprios discípulos precisavam da libertação. Precisavam ser libertos dos seus pecados, de suas iniquidades. Ora, pois, o Senhor é santo, e Ele foi para o madeiro, e no madeiro Ele concluiu a sua grande obra, a obra da salvação.
salvação e da transformação. Mas ele também deixa claro nessa palavra que aquela vara que não dá fruto, ele arranca e lança fora. E essa vara somos nós, seres humanos. A igreja, é dentro da igreja. A palavra, quando ela vem para a igreja. Ela não vem para os de fora. Ela vai para os de fora para transformar, para vir a libertação, para trazer as pessoas do mundo das trevas, do reino das trevas que elas vivem, para a luz do Espírito Santo do Eterno. Aleluia. Mas há muitos que estão dentro da casa do Eterno que ainda permanecem nas trevas. Recebeu o Senhor como seu Salvador, foi batizado, desceu as águas, entre aspas, parece que conhece o Evangelho, mas não conhece o Evangelho, porque se conhecesse o Evangelho, se posicionava e daria fruto. Mas aqueles que na humildade passa a conhecer o Evangelho, passa a acatar as palavras de Jesus Cristo, assim como os discípulos começaram a acatar, assim como Pedro, Tiago, João e todos os 12, até Judas. Só que Judas era uma exceção, porque a palavra diz que ele já era o filho da perdição. Era necessário ter o Judas, era necessário Judas fazer o que ele fez, para poder se cumprir a palavra do Eterno. Mas dentre esses 12, os 11 ouviram, aprenderam com o mestre a palavra, as parábolas em particular, e começaram a se preparar para a grande obra que ele havia de concluir. Eu não vou entrar na questão da crucificação, onde todos fugiram e foram perseguidos, depois retornaram. Não vou entrar, porque a palavra não é essa que o Senhor ministrou ao meu espírito. Mas a palavra fala, está aí no versículo 4, em mim. Você tem que estar em Jesus, irmãos. Não pode estar fora de Jesus. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. O que Jesus está dizendo? Eu e você, nós, igreja, de nós mesmos, nós não podemos dar fruto. Que fruto nós vamos dar, irmãos? É tudo em vão. Agora nós passamos a dar fruto quando nós estamos no Senhor e somos transformados pela videira verdadeira que é Cristo. E ele diz, continuando: se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu, no versículo 5, sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 5. Olha o detalhe da fala do Senhor, do nosso Salvador Hamashia, Jesus Cristo. Quem está em mim dá muito frutos. Não é um fruto. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Não é um fruto. Embora que um fruto já é uma grande coisa. Mas o que Jesus está dizendo? Que eu e você, nós, igreja, estando nele, nós vamos dar muitos frutos. Consequentemente, através desses frutos, que são as almas transformadas pela pregação do Evangelho, vem as demais bênçãos, conforme ele diz. Olha para os céus. Ele fala: primeiro buscai o quê? O reino dos céus. As demais coisas eu vos acrescentarei. Automaticamente, quando nós andamos na presença dele, nós buscamos o reino dos céus. Quando nós somos essas varas que estamos na presença do Eterno, que estamos enxertados na videira verdadeira dele, e começamos a dar frutos. Os frutos são as almas transformadas. Eu e
nosso Deus, Ele é um Deus glorioso de salvação, um Deus glorioso de santificação, um Deus glorioso de justiça, nos torna justo, sem a gente ser. Um Deus glorioso de misericórdia, cheio de misericórdia, de amor, de bondade, nos torna com amor, nos torna com misericórdia e com bondade, porque nós não éramos. Mas Ele também é o Deus da prata e o Deus do ouro. Muitos acham, irmão, que a porta foi aberta, a prosperidade chegou financeira, é por conta dos seus méritos. Entre aspas, sim, também seríamos ignorantes dizer que não. Mas se o Senhor não colocar as mãos para as portas se abrir, elas não se abrem. Se o Senhor não colocar as mãos para as portas se abrir, elas não se abrem. A Bíblia fala que aqueles que são os ímpios, tudo que eles fazem é vão. Mas nós que andamos na presença dEle, tudo que nós fazemos é para a glória do Eterno. Nós temos que ter esse reconhecimento. O crente humilde, independente da sua posição com Cristo, independente da unção que está sobre a vida dele, independente de sua chamada ministerial, independente da sua intimidade que é com Cristo, independente do que for, amados irmãos, o crente humilde, ele reconhece que tudo o que acontece na vida dele é para a glória do Eterno. É o Eterno que se manifesta na sua vida. Seja o que for, irmão, seja tristeza, seja dor, seja enfermidade, seja prosperidade, seja alegria, seja fortaleza, seja a fraqueza, tudo é para a glória do Eterno. Eu também sempre falo em minhas orações, e não me canso de falar e orar: Senhor, quando o Senhor me levar para onde for, no teu púlpito, na casa da congregação dos justos, conforme diz escrito em Salmos, que é a igreja, a casa de Deus, 4 paredes, onde Ele não habita em 4 paredes, mas aonde os irmãos se reúnem em comunhão para adorar a um só Deus, aí Ele habita, porque Ele habita dentro de nós. Mas é necessário ter um templo, é necessário também ter eu e você juntamente na igreja para o adorar o único e verdadeiro Deus, para através do nosso clamor, através das nossas orações, através do nosso louvor, através da nossa adoração, da nossa dança, chamar a existência da presença do Eterno, porque é aqui que Ele se manifesta, é no templo que Ele se manifesta, não no templo de paredes, mas no templo que sou eu e você. Mas para que se cumpra as Escrituras, conhecer a palavra, primeiro conhecer a palavra, receber o Senhor como Salvador, se batizar, descer as águas, somos igreja, se reunir em comum todos os irmãos dentro do templo, em adoração só a Deus, e aí Ele se movimenta, porque tudo isso também é para se cumprir a palavra do Eterno. Muitos crentes acham que servir a Deus é estar dentro de casa, acha que servir a Deus é só estar no monte, acha que servir a Deus é estar onde Ele quiser, mas servir a Deus é cumprir a palavra e a justiça do Eterno. É reconhecer as nossas falhas, é reconhecer as nossas mazelas e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui como uma vara, a vara que precisa ser tratada, que precisa ser limpa, e assim dar fruto pela fé. A palavra do Eterno fala que ninguém será justificado pelas obras. Ninguém será justificado pelas obras. Porém, as obras sem fé é morta. A fé sem obras também é morta. Essas obras, irmãos, é dar o fruto, é levar a palavra a quem realmente quer a palavra. É o que ele disse: o comer, o beber, ele se responsabiliza mediante o meu e o teu esforço.
a palavra, e a fé, e a santificação, e ser justo pela justiça de Deus, e ser misericordioso pela misericórdia de Deus. Eu digo por mim, quando a palavra vem, ela trata primeiro com o pregador. Ela bate primeiro de frente com aquele que é o incumbido de trazer o Evangelho, com a liderança, com intercessão, com os obreiros. Trata primeiro conosco, porque a palavra fala que nós vamos ser transformados pela presença do Eterno, pelo conhecimento dela, da palavra, entrando dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de glória em glória. Ele diz no versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Muitos crentes, irmãos, olham para esse versículo e quando pede algo a Deus e Deus não concede, ficam indignados, se revoltam com Deus. Eu digo por mim, no início da minha fé, me revoltava, mas pude entender que quando nós vamos pedir algo ao Senhor, nós temos que pedir a Ele sabedoria, conhecimento, entendimento para pedir a Ele. Ele mesmo fala, se eu não me engano, Mateus capítulo 7 diante, ele fala que nós não sabemos pedir, e quando nós pedimos mal, aleatoriamente nós pedimos. Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele quer ouvir nós falarmos. Mas muitas das vezes, muitas coisas que o Senhor não nos concede a nós, igreja, é porque algo precisa ser tratado dentro de mim e dentro de você, dentro de nós. Algo dentro de mim, dentro de você, que não está agradando o Eterno, a santidade do Altíssimo. E nós temos que ter essa sabedoria de pedir ao Senhor para nos mostrar e nos tratar, e nós, como igreja, aceitar esse tratamento, aceitar a disciplina do Senhor, aceitar o conserto do Senhor, aceitar a ser humilde, a ouvir o Senhor, a ouvir a nossa liderança, a ouvir o irmão do lado, a irmã do lado, estar com Deus. Aleluia. Porque dentro da casa de Deus, da igreja do Eterno, há muitos que não estão com Deus. A própria palavra diz, não sou eu. A própria palavra fala do trigo e do joio. Estamos todos juntos. O trigo, o crente, o varão, a varoa, que pela graça de Deus e a humildade está com o Espírito do Eterno, está com Ele, com o Eterno, e o Eterno está com Ele e com ela, e os que não estão. Então, quando nós pedimos e não recebemos, é porque algo precisa ser tratado. Mas o Senhor Eterno é tão misericordioso, que mesmo Ele vendo que nós estamos em uma situação que não agrada a Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede. E não é o que nós pedimos. Muitas das vezes, o que Ele nos concede não é o que nós pedimos. Sabe por quê? Porventura, eu e você daríamos para os nossos filhos escorpiões ou serpente? Irmãos, igreja. Ou se não, o que Ele quer? É fato que algumas coisas que nossos filhos pedem, nós temos que nos policiar e dar com entendimento e sabedoria. Mas os irmãos estão entendendo o que está sendo falado. A gente não vai dar serpente, escorpião para os nossos filhos. Que dirá o nosso Pai Celeste que está no céu, irmãos. Tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. O sim que vem do Senhor é bom. O não que vem do Senhor é bom. Sabe por quê? Porque tudo que Ele fez é perfeito. Tudo que Ele fez, que Ele faz, é perfeito e agradável, porque Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que desde muito fruto,
sereis meus discípulos. Para ser discípulo, irmãos, tem que dar fruto. Os frutos são as almas transformadas, conforme já foi falado aqui pelo Espírito, através do Evangelho. As almas transformadas vieram das drogas, vieram das religiões, veio do ateísmo, da incredulidade, ouviu o Evangelho e foi transformado pela palavra que saiu da minha e da tua boca, direcionada pelo Eterno. As obras, irmãos, é o comer, o beber, o vestir, o dar comida para quem tem fome, quando se tem as possibilidades, dar roupa para quem tem frio, dar água para quem tem sede, são as obras. Dar um abraço para aquele que está necessitado, são as obras. E muito mais. E nos hospitais, para aqueles que têm essas possibilidades espirituais e financeiras, conforme eu disse, Deus está trabalhando neste ministério. Muitos vão ver aonde vai chegar esse ministério. Não falo isso porque conheço o bispo há 20 anos, não. Falo isso porque isso já foi falado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala com os seus, com os profetas. Deus não vai falar com quem não tem particularidade com Ele, com quem não tem comunhão com Ele. Deus fala com os profetas. Ah, pastor Denório, Deus fala com quem não tem comunhão com Ele? Fala sim, mas por outros méritos. Outros méritos de Deus. Quem não tem comunhão com Deus se apresenta para ele vir, para ela vir, para transformar a sua vida, para receber a salvação. O bem mais precioso da palavra é a salvação. É a salvação eterna. Do que adianta eu e você conquistar carros, conquistar empregos, conquistar prosperidade financeira? Não que não tenha que conquistar. Do que adianta comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, e a nossa alma está caminhando a passos largos para o inferno? Adianta alguma coisa, irmãos? Sabe o que adianta? É nós sermos providos de tudo isso que eu falei pelo poder de Deus e andar com a presença do Eterno. Glória a Deus, aleluia. E andar com a presença do Eterno, como Jó. Como Jó. Eu esse dia ainda falei uma palavra. O irmão chegou em mim e falou: a prova está grande, tal. Ok, irmão, é verdade. Eu que o diga. Irmão. Tu nem pastor ainda, hein? Você imagina nós, então. E ri. A risada que eu dei foi a risada cheia da graça. E ele também. Irmão, eu falei, cada um tem a sua prova, a sua particularidade com Deus. Mas que Deus tenha misericórdia. Eu falei que o nosso Adonai, por intermédio do Cristo, tenha misericórdia da minha e da tua vida e de tantos crentes que a gente não vê nem passar o que Jó passou, que eu acho que a gente não aguentaria. Jó era ser humano como nós, mas Deus sabe porque Ele permitiu tudo aquilo com Jó. Você imaginou, já imaginamos, irmãos, passar o que Jó passou? Perdeu toda a sua riqueza, o homem mais próspero. A Bíblia fala, o homem mais próspero da Ásia, do Oriente, o homem mais próximo, perdeu tudo, irmão. Perdeu tudo. E depois perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, porque o diabo não tocou em sua alma. Não, irmão, Deus nos livre. Não aguentaria, não. Então é muito forte. Mas Jó tinha a presença do Eterno. Ele tinha a presença do Eterno. Ele estava no Eterno e o Eterno estava nele. Então a mesma coisa aqui. Nós somos essas vagas. Nós temos que estar na videira verdadeira que é Cristo e dar fruto. Não podemos estar fora dela. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Você pode ver que o Senhor, Ele sempre exalta o Pai a quem Ele enviou, mesmo Ele sendo o Pai. Mesmo Ele sendo o Pai.
A palavra diz que ele já era antes de todas as coisas. Ele e o Pai é um. O Pai e ele é um. É o que ele diz. Eu e o Pai somos um. É forte, irmãos. E para que isso aconteça, nós temos que permanecer nele, na fé, na palavra, e dar fruto, para que o amor de Deus se manifeste na minha e na tua vida. Mas pastor Tenório, o amor de Deus não se manifestou na minha, na nossa vida, na sua vida. Sim, irmãos, mas é preciso uma busca. A busca com Deus, ela é constante. Nós não podemos cochilar, nós não podemos, espiritualmente falando, dormir, não podemos em hipótese alguma vacilar na fé, porque se eu e você, nós vacilarmos na fé, nós caímos e seremos lançados fora. Mas o nosso mestre, Jesus Cristo, nosso Todo-Poderoso, ele não quer lançar eu e você, nós, igreja, fora. Ele quer que eu e você, que nós permanecemos na fé, permanecemos enxertados na videira verdadeira, que é ele. Essa videira verdadeira que dá amor, que dá carinho, que dá saúde, que nos sustenta e que nos fortalece e que não permanece em situações da vida que nos obriguem, nos coloquem de lona, caídos e derrotados no chão. Aleluia! Glória a Deus! E que nos dá alegria, a alegria eterna. É Ele que nos dá a alegria na qual o mundo não tem. A alegria que o mundo tem é a alegria permanente. Ela vem, ela passa, acabou, e lá está cabisbaixo, falando palavras de alto calão, querendo se matar, querendo se destruir, traindo, se prostituindo, falsificando. Isso é o mundo. Desanimados. O crente fiel não. O crente fiel, ele vence todas essas coisas, mas vence por mérito, sabe de quem? Daquele que é a videira verdadeira, em que ele está enxertado como vara viva dentro desta videira, e esta videira passa o sangue, que é o sangue de Cristo. Essa videira passa do seu caule, da cabeça da árvore, que é o caule da videira, que é Cristo. Dele desce o sangue, desce a vida, e entra dentro dessas varas que está enxertada nele, que é a videira, que é Jesus Cristo, o sangue de Cristo, a alegria de Cristo, o poder de Cristo, a fortaleza de Cristo na minha e na tua vida, a prosperidade de Cristo na minha e na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele fala, nossa, já estou encerrando. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria do Espírito Santo. Aleluia! A alegria santa. E a nossa alegria, quando se torna completa, a nossa alegria, quando se torna completa, sabe qual que é essa alegria? A alegria é: estou transformado pela palavra, estou santificado pela palavra, estou cheio do Espírito de Deus pela palavra, eu não me entrego pela palavra, essa é a alegria, eu não caio, eu não desvio pela palavra, essa é a alegria, estou sendo justo pela palavra, eu não posso, mas estou sendo justo pela palavra, estou sendo santificado pela palavra, essa é a verdadeira alegria, estou alegre pela palavra, essa é a verdadeira alegria. Eu permaneço firme e fiel pela palavra. Isso é um crente fiel, porque eu sei para onde eu vou. Irmãos, temos que conquistar aqui na terra, temos que buscar, temos que trabalhar. Estou falando de coisas materiais. Temos que nos esforçar? Sim, temos. Cada um na sua formação, cada um no mérito que conquistou, cada um no que foi formado. Muitos irmãos têm faculdade, 2, 3, 4 faculdades, saem na peleja há 3, 4, 5 anos para arrumar emprego. Mas a palavra
aquele que está incumbido de trazer a palavra do Eterno, aquela que foi separada para trazer a palavra do Eterno, ele tem uma obrigação. Obrigado. Não é amaldiçoar. Não é amaldiçoar. Mas abençoar. Abençoar. Conforme a palavra diz, né? Orai pelos vossos inimigos. Os inimigos nossos, irmãos, além de Satanás e os demônios, também são pessoas. Sabe por quê? Não está de acordo com a tua chamada. Não está de acordo com a tua fé. Você tem que amar, tem que orar. Nós temos que conquistar, nós temos que buscar. Mas nós não podemos nos apegar às coisas da terra, a ponto de perder o entendimento de que a vida eterna é muito mais do que tudo isso aqui que nós vivemos aqui na terra. É o que diz na palavra dos Coríntios: o que Deus tem preparado para mim e para você não subiu no nosso coração, nossos olhos não viu, nosso ouvido não viu, e nem chegou ao nosso entendimento, pois o que nós sabemos através do nosso entendimento, pela glória e a graça do Espírito Santo, é o que está em sua palavra, na sua palavra revelada. Isso não quer dizer que nós devemos abaixar a cabeça e não conquistar. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida dele pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Então é necessário que se cumpra a palavra em nossas vidas. O meu mandamento é este, versículo 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos que nos amar uns para com os outros e entender que o amor, ele corrige, o amor, ele disciplina. Isso é o amor de Deus, não é o amor do homem, não é o amor do pastor, não é o amor do bispo. O amor do pastor e do bispo tem que ser o amor de Deus, não é o amor do obreiro. O amor do obreiro tem que ser de Deus. O amor, ele corrige, o amor, ele disciplina, o amor, ele aconselha, o amor, ele é bom, o amor, ele dá a direção, o amor, ele não dá uma direção para você errar, para você se arrebentar, o amor não te dá uma direção para te pisar, te caluniar, o amor te dá a direção para você caminhar e andar na presença do Eterno e ser abençoado e prosperar, porque esse amor é o amor de Deus. Então nós temos que nos amar uns aos outros, mas entender as nossas falhas, as nossas mazelas, entender, nós, igreja, o quanto eu e você, o quanto nós precisamos temer, ter o entendimento de Deus, respeitar. Até que ponto eu e você podemos estar em uma situação em que esse amor de Deus precisa ser trabalhado na minha e na tua vida. Até que ponto nós entendemos esse amor de Deus? Não é o amor, irmão, a paz do Senhor e abraçar a igreja, não é esse amor. Não é. Esse aqui é o amor de Deus. É o amor incondicionalmente. Mas é necessário que nós venhamos ter esse entendimento desse amor. É necessário que eu e você, igreja, nós venhamos ter esse entendimento de sermos essas varas enxertadas na videira e dar fruto. Porém, dar fruto não é fácil, mas quem nos dá essa condição, quem nos dá essa capacidade é o Senhor. É o Senhor que nos dá essa capacidade de dar fruto e de andar na sua presença. Os frutos são esses. A fé sem obras é morta. E as obras também sem a fé é morta. É impossível, irmão, alguém que tem a fé verdadeira não tem obras também. Você nunca abençoou ninguém, igreja? Nunca abençoou ninguém com nada, com boas vestes? Igreja, você nunca deu comida para ninguém, igreja? Lava, sub, desca, rica, lava, xalabora.
Ir lá, resgatar o drogado, tirar da sarjeta e transformar. Isso quem faz é o Espírito Santo através de nossas vidas. Isso também é obra. Isso também é obra. Principalmente esses. E aquele lá também, irmãos, que tem uma vida boa, regalada, está lá também precisando de ser resgatado também. Isso também é obra. Obra é muito mais além do que isso. Amor é muito mais além do que isso. Porém, o eterno Senhor respeita a capacidade e a condição de cada um conforme Ele deu, conforme Ele dá. Porque está escrito: nada é concedido ao homem se primeiro não vir do alto. Então precisamos ter um entendimento. Precisamos ter um entendimento no profundo do que é amor de Deus. O que é obra. O que é salvação. O que é fé de verdade. A fé, irmão, é se alguém chegar aqui e dizer assim: você, pastor Tenório, você nega Jesus Cristo como teu Salvador, te arrependo agora. Eu digo: eu não nego. Eu não nego. Essa é a fé. Você vai apenas até morrer. Eu não nego. É para viver, vivo com Cristo. Igreja. É para nós viver, vivemos com Cristo. É para nós morrer, fisicamente digo, morremos com Cristo. Porque se morremos fisicamente com Cristo, nosso corpo é transformado e a gente sabe para onde a gente vai, o reino eterno. Deus, Ele quer ver isso também da tua vida. Coloque-se de pé. Glorifica o Senhor por essa palavra. Toda honra e toda glória é dada à palavra do eterno. Obrigado, Senhor. Nós agora vamos entrar em batalha para finalizar. Em batalha de oração. Para finalizar, coloque aí, conforme temos falado durante o culto, durante as quintas-feiras. Ore, abra sua boca, fale com Deus. Você e Deus, é você e Deus, o seu particular. Ali estão as fotos, as águas, os pedidos, os currículos, o caderno de oração. Jovens, adolescentes, está ali. Está ali. E nós vamos orar e vamos clamar.